Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus, de forma simples, bem objetiva. Nós vamos estar agora refletindo um pouco mais. A Bíblia pura e objetiva. Hoje nós vamos meditar sobre a presença divina em todo o nosso ser. E o Senhor com certeza vai falar aos nossos corações. Se prepare para que de fato você tenha a presença divina no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Isso com certeza é muito importante para nós. E o texto para a nossa meditação vai ser em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, esse texto já começa falando sobre algo importante demais para nós, quando ele fala sobre o fato de nós estarmos vivendo uma vida de santidade, sendo santificado por Deus em tudo, e aí ele fala que tanto o nosso espírito, alma e corpo precisam ser plenamente preservados de forma irrepreensível para a vinda de Cristo. Então agora, para nós analisarmos aqui, esta preservação do nosso espírito, alma e corpo é extremamente necessária. Às vezes nós até pensamos, não, mas preservar-se como? Olha, isso tratando-se da parte espiritual, é a preservação em santidade. Por isso ele começa dizendo no texto que o nosso Deus, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Esta santificação é extremamente necessária. E aí nós temos que nos preservar ou nós temos que ser conservados nesta santidade. O propósito é esse. Por quê? Porque o nosso espírito, a alma e o corpo, eles, num dado momento da vida, ele tem uma destinação diferente. E olha, se nós não cuidarmos, essa destinação pode ser eterna. E aí sim, há uma dor muito grande. Por que nós falamos nesse caso aqui de destinação diferente? É porque quando nós morremos, a palavra de Deus diz que o espírito volta para Deus que o deu e o pó volta à terra. Ou seja, o nosso corpo ele volta para a terra e o espírito que foi formado por Deus volta para Deus. O corpo também foi formado por Deus, só que ele foi formado na terra, enquanto que o espírito foi formado dentro do próprio Deus. Por isso ele volta para Deus. Destinações diferentes logo após a morte. Também origem diferente logo após a criação. Então, quando nós analisamos aqui e refletimos sobre essa destinação diferente, o propósito é que haja de novo essa integralidade ou esta união, ela se estabeleça novamente. E é necessário que isso aconteça, mas para isso precisamos nos manter em santidade, ou seja, precisamos ser preservados. E aí sim é necessária a presença divina em nós para que nós possamos ser preservados, porque senão vai haver uma saída, uma modificação, vai haver de repente uma perda de algo que nós não gostaríamos que acontecesse. E aí o que nós, a busca nossa constante para permanecermos nessa santidade. E a presença divina, ela traz algo muito importante para nós. O primeiro deles que nós vamos refletir é sobre o medo dos nossos inimigos. O povo de Israel, quando foi dominar Jericó, o povo estava abalado demais lá, e uma das coisas que a mulher que os ajudou lá falou é que eles estavam com medo da presença deles, mas por causa do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Quando nós temos a presença divina, nós somos vencedores em tudo. Todos os projetos que nós investimos, nós vencemos, porque o inimigo não ousa ir contra o próprio Deus. Outra coisa importante, para que nós tenhamos a presença divina, a obediência a Deus atrai a presença dele cada vez mais para nós e, consequentemente, nós passamos a ter cada vez mais a presença dele em nós. Uma das coisas que nós podemos refletir é sobre Jeremias 35:19, que ele cita os recabitas, que eram obedientes a Recabe e, consequentemente, por causa da obediência dele aos pais, ao pai no caso, né, Recabe, depois Jonadab, o Senhor, ele prometeu para eles, olha o que ele fala, olha, que esteja na minha presença todos os dias os filhos de Recabe, os filhos de Jonadab, que haja sempre alguém na presença dele. Quer dizer, atrai a presença de Deus o fato de nós aprendermos a ser obedientes. A presença divina também, ela passa a estar em nós cada vez mais quando nós passamos a realmente viver segundo a obediência de Deus, e aí nós passamos a ter sede. A nossa alma,
passa a ter sede de Deus. O salmista, no capítulo 42 de Salmo, versículo 2, ele fala assim, olha, a minha alma tem sede de ti, meu Deus. Então, agora falando dele, ele falando, olha, minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui agora ele falando da sede dele, mas ele era um homem que estava sempre na presença do Senhor. E por que ele estava com sede? Porque ele tinha prazer na presença do Senhor. Isso faz a diferença também para nós. E nós precisamos cada vez mais buscar a presença dele. Outra coisa importante que nós precisamos ter é fé. Precisamos ter fé, porque a fé contribui para a preservação da nossa alma. Aí entra a questão da preservação, tanto do espírito, esse volta para Deus que o deu, ok, mas da alma também, porque a alma, se ela não for preservada, ela não vai voltar para Deus. Naquele momento ali, ela não volta. E tem um texto lá em Hebreus 10, 39, que ele fala assim, olha, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a preservação da alma. Então, quando nós cremos e quando nós temos fé em Deus, nós contribuímos para que a nossa alma seja preservada. E olha, tem muitas outras coisas que nós precisamos atentar, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, né? E aí, olha, quando nós refletimos sobre a palavra, uma das coisas que é importante para nós também é que através da morte de Cristo, o velho homem que antes dominava e fazia com que nós praticássemos coisas erradas, ele morre. E ele é o homem o corpo do pecado, né? Ele é desfeito lá em Romanos 6, capítulo 6, né? Versículo 6, ele fala aí, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, desfazer, desvanecer, né? Para que não sirvamos mais o pecado. Então, quando isso acontece, nós deixamos de ser servos do pecado e passamos a ser servos de Jesus Cristo. Isso para nós, com certeza, é muito importante, tá? E olha, a nossa carne, ela não pode definir a nossa forma de viver. Os nossos desejos carnais, as concupiscências carnais, não pode definir a nossa forma de viver. Lá em Romanos 8,13, olha o que ele fala. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quer dizer, quando nós não permitimos que os desejos carnais, que as obras que o nosso corpo produz, maquinando mal, desejando coisas erradas, se nós não deixamos que isso fique em nós e nós matamos isso de nós, aí nós passamos a ter vida no Senhor. Olha, o Espírito Santo, o propósito dele é habitar em nós, é estar em nós, vivendo em nós, fazendo de nós a casa dele. E Paulo, quando ele fala lá 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, né, ele falou assim, olha, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, aqui agora já está falando de habitação, né? E depois no versículo 20, para a gente fechar, ele fala, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha, nosso corpo, o nosso espírito pertence a Deus. Por quê? Porque Deus fez o corpo do pó. Propriedade, pertence a Ele. Porque Deus fez o espírito dentro dele mesmo. Propriedade, pertence a Ele. E a alma. Quando nós glorificamos a Deus, como ele fala aqui, olha, quando nós glorificamos a Deus no nosso espírito e no nosso corpo, a alma passa a ter sede de Deus, como o salmista falou. E aí, os três passam a ter a presença divina. E aí, com certeza, nós somos preservados para aquele grande dia. Quando Ele chamar, nós podemos ser arrebatados e encontrar com Ele nos ares. E aí vivermos eternamente com Ele. Santificação, extremamente necessária. Presença divina faz com que sejamos preservados para o dia do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. E se ela falou, deixa o seu like aí. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Sempre faremos pequenos vídeos de reflexão da palavra. Esses dias nós estamos meditando nas mensagens que estão sendo ministradas na campanha de oração que nós estamos fazendo. Esta mensagem está referente ao terceiro dia de campanha, né? O terceiro dia está referente a março. A campanha de oração é 12 dias de clamor e oração por 12 meses de unção e presença divina. Tá? Se você puder, acompanha conosco lá através do YouTube, é feito ao vivo as lives lá. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.